tudo bem? Meu nome é Mário Kendi Miyazaki, eu sou o diretor comercial da PrevCalc Cálculos Previdenciários. Meus queridos, hoje eu gostaria de tomar uns minutinhos da sua atenção para nós falarmos sobre o cumprimento de sentença no novo CPC. Muito bem, o cumprimento de sentença foi alterado. O novo CPC trouxe uma novidade que talvez vocês ainda não tenham se atentado. O antigo CPC de 1973 trazia em seu artigo 730 a possibilidade da execução invertida. Em tese, na verdade, o que acontecia na prática é que a grande maioria das execuções eram realizadas, impulsionadas pela autarquia previdenciária. Ou seja, eles apresentavam o cálculo nessa chamada execução invertida e, na maioria dos casos, os advogados, no caso os exequentes, vinham aceitando estes valores apresentados pela autarquia. O novo CPC, em seu artigo 534, trouxe uma novidade e agora a responsabilidade pela apresentação do cálculo é do exequente, ou seja, como os advogados, na maioria das vezes, acabam ganhando a demanda, ok? Deveriam então apresentar este cálculo. O prazo é um prazo muito curto, de apenas 5 dias, para apresentar a execução, o cálculo de execução, respeitando todos os critérios dos incisos previstos no artigo 534, início de atualizações, correção e até mesmo a participação de um profissional habilitado pelo Conselho Regional de Contabilidade. Temos mais novidades também, que foi trazida pelo artigo 535. Uma das novidades está prevista no parágrafo 2º, no artigo 535, onde, no caso de impugnação do cálculo de execução deste cumprimento de sentença, que agora sim é chamado e não mais execução de sentença, e sim cumprimento de sentença, porque ela acontece dentro do mesmo processo e não mais um processo apartado, na apresentação do cálculo de impugnação, ou seja, quando o INSS encontra um excesso às execuções, por exemplo, você apresenta um cálculo de um determinado valor e o INSS discorda, ele é obrigado a apresentar um outro valor, ok? Para impugnar aquele valor o qual você apresentou. E este valor menor que ele apresenta, é possível solicitar ao juiz a expedição do RPV precatório imediatamente para o segmento da execução. E a parte em controvérsia, é claro, continua em discussão no processo. Isso está previsto ali no artigo 535, parágrafo 2º. É uma novidade, pouca gente tem se atentado. E o conselho que eu dou para vocês, meus queridos, façam os seus cálculos, ok? Porque nós temos encontrado uma média de diferença dos cálculos aqui da autarquia de mais de 40%. Mais de 40%. Mais do que os próprios honorários dentro do próprio processo. Por quê? Porque o INSS desconsidera muitos direitos dos segurados no cálculo. Eu vou dar só um exemplo, 13º, por exemplo, ou mesmo a realização de uma nova RMI para só então calcular o valor do cumprimento da sentença. O INSS também não tem feito isso e tem atribuído um valor de face, muitas vezes do salário mínimo, quando o segurado deveria então ter o cálculo, num benefício, por exemplo, de restabelecimento, um novo cálculo daquele benefício de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, dentro da própria execução, para então dar seguimento à execução. Então, não perca tempo, façam seus cálculos e, principalmente, não percam dinheiro, porque é o que muita gente está fazendo em seu dia a dia. Ok? Para maiores informações, acesse www.prevcalc.com. Estamos à sua disposição. Obrigado.